você aí em casa acha que teve um ano de 2021, uma temporada, 2021 melhor? O Palmeiras campeão da Libertadores, que leva em tese o principal título, ou o Galo, com a conquista do Campeonato Brasileiro e praticamente a mão na taça da Copa do Brasil? Será esse o primeiro tema do Linha de Passe. Linha de Passe é a nossa hashtag. Você viu, Vitor Birner e Jean Oddi me acompanham aqui no estúdio. Em suas casas estão André Kfouri, remotamente participando, e Paulo Calçade. Tudo bem, Vitor Birner? Você tem uma resposta para isso? Não? Quem teve um ano melhor, uma temporada melhor, Palmeiras ou Galo? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao André, ao professor Calçade, que adora esse tipo de pergunta, aos fãs e às fãs do esporte. Né? Ele já está pensando ali, o professor Calçade matutando a respeito de uma resposta técnica. Bom, essa é a resposta para você incitar uma parte do público contra você mesmo quando você responde. Mas, jamais. Jamais. Mas assim, eu acho que essa é uma questão muito pessoal, tá? Se você for pensar quem viveu um ano com mais alegrias durante a temporada, sem dúvida é o atleticano. Mais vitórias, mais jogos ganhos numa caminhada lenta, como tem que ser uma maratona até o título do Campeonato Brasileiro, e é a quebra do tabu, não é qualquer título do Campeonato Brasileiro. Se você perguntar quem ganhou o maior campeonato e quem ganha contra circunstâncias desfavoráveis, contra muita gente dizendo, olha, a outra equipe é favorita, eu não fui um dos que falou, foi a palmeirense. Se você perguntar qual título você quer ganhar mais pro meu time, eu vou falar Libertadores. Mas eu não posso dizer que depois de tudo que o Atlético fez durante a temporada, como ela foi vivida, quantas vitórias, uma derrota em casa o ano inteiro, que o atleticano não teve um ano espetacular. Então, a minha resposta é simplesmente pela preferência do título. Tá? Apesar de achar que o ano atleticano foi um ano vivido com mais felicidade ao longo da temporada, eu preferia ter ganho a Libertadores se eu pudesse escolher o campeonato. Você também, Jean Oddi. Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, para o Bem-vindo de volta. Mas foi tão rápido, uma semaninha fora, que mais você nem umas precisa férias, falar bem-vindo de volta. São muitas férias. São muitas férias. Picotados. Somem que no final do ano dará 30 dias, garanto. Olha. Boa noite também para o Calçade, para o André, em casa. Então, corroborando o que falou o Birner, primeira coisa, eu acho que se você perguntar para qualquer atleticano ou para qualquer palmeirense, assim, vamos jogar de novo esse ano? Vamos fazer esse ano de novo? Ninguém vai absolutamente abrir mão do que conquistou. Certeza. E da maneira como conquistou. Porque tem isso também, né? Eu acho que são coisas especiais. Para o atleticano ganhar o Campeonato Brasileiro depois de 50 anos, ele vale mais, provavelmente, para o atleticano do que a Libertadores. Isso a gente falava, inclusive, antes dele conquistar o Brasileiro. E ainda veio, né, de brinde, a gente já pode falar assim. Nessas horas eu me dou ao direito de ser contundente. Essa contundência tão exigida, né, muitas vezes no ar. Pelos apresentadores. Pelos apresentadores, pelos editores dos programas, até muitas vezes pelos torcedores. Serei contundente. Opa. O Atlético é campeão da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, hein? Uma contundência absoluta. Gente, então, assim, é muita ousadia, né? Prepara a gravação. Muita ousadia. Então, o Atlético ainda veio com esse brinde que é o título da Copa do Brasil. Então, baita ano para o Atlético. Para o Palmeiras, não foi só o título da Libertadores, foi o título da Libertadores da maneira como ele aconteceu, né? Eliminando o São Paulo nas quartas de final, eliminando o poderosíssimo Atlético, que eu já respondo aí, para mim ele é mais time hoje do que o Palmeiras. O Abel falou isso. É mais time. E o Abel foi muito criticado por ter jogado da maneira como jogou contra o Atlético. Ele fez isso pela consciência de que do outro lado tinha um time mais forte. E ele conseguiu, por isso, pela estratégia dele, passar pelo Atlético. E depois, na final, do jeito que foi, contra o Flamengo, que tem sido, né? Tem sido os times, até a chegada do Atlético esse ano, vinham sendo os times que brigavam pelos títulos no Brasil. Então, numa final única, com todo esse contexto. Então, nenhum palmeirense também trocaria o que aconteceu por nada na temporada. Eu acho que as duas torcidas estão completamente contentes, felizes, satisfeitas. Já falei, se a resposta é time, grande time, eu acho que o time do Atlético ele foi superior. Mas isso só torna o mérito do Palmeiras ainda maior por ter eliminado o grande time do Brasil na semifinal da Copa Libertadores, depois de usar uma estratégia muito criticada por tanta gente
que... No caso era necessária. Que no caso era necessária, exatamente. Não há confronto, não há, é só assim, é a pergunta e a partir da pergunta os nossos comentaristas desenvolvem o tema, mas está 1-1. Tá bom. André Kfouri, boa noite, tudo bem? Olha lá o que os apresentadores fazem, André. Boa noite a todos vocês aí no estúdio, grande abraço, boa noite ao Calçade, que por uma questão de hierarquia é deixado por último pelo Paulo Andrade para poder fazer um compilado de respostas. Isso. Ou nos chocar com o ranking do ano no futebol brasileiro, com o Calçade apresentando todos os argumentos técnicos que embasam, eu tenho certeza, a opinião dele, porque com ele não tem achismo. Aliás, se você me permite, Paulo, outro dia no Sport Center, eu fui instado a fazer uma escolha pelo que eu me lembro, eram jogadores do elenco do Grêmio, que mesmo depois do rebaixamento poderiam ficar ou não poderiam ficar, aquela coisa de listas e tal. Sim. E eu usei a emenda Paulo Calçade. Na hora de votar, eu levantei a mão, eu uso a emenda Paulo Calçade. A Marcela, Rafael e o Edu Elias olharam para mim, mas do que se trata? Eu falei assim, eu não entro nessa. Eu não entro nessa. Então, tudo bem. Mas aqui nós participamos, porque o Calçade está presente. Eu digo o seguinte, o ano futebolístico brasileiro teve 3 times. São 3 times do ano no Brasil. O Palmeiras, campeão da Copa Libertadores, e eu vou ranquear, já que você quer, eu vou ranquear. Vamos lá. O Palmeiras, campeão da Libertadores. O Atlético Mineiro, campeão da dupla coroa. E eu também, assim como o Jean, já estou antecipando que o Atlético Mineiro será campeão da Copa do Brasil. Se o futebol nos surpreender e o Atlético Paranaense ganhar, eu diria que vai ser a maior surpresa da história recente do futebol brasileiro e talvez do futebol mundial. Então, campeão da dupla coroa, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Atlético é um dos times do ano e o Fortaleza é um dos times do ano também. Semifinalista da Copa do Brasil, classificado via Campeonato Brasileiro à próxima edição da Copa Libertadores da América pela primeira vez na sua história, mantendo desde o começo da temporada um nível de futebol muito interessante e um nível de resultado absolutamente surpreendente, levando em conta o orçamento do Fortaleza, as dificuldades que o Fortaleza tem de enfrentar durante o ano futebolístico no Brasil. Se você me pedisse para escolher quem é o técnico do ano, o Vojvoda seria o meu voto, justamente por causa dessas dificuldades e porque ele tem que superar mais problemas do que o Cuca e o Abel Ferreira. Mas é claro que, em termos de resultado, o Fortaleza não tem nada para mostrar que se equipare ao que o Atlético Mineiro e o Palmeiras têm. O título mais importante, o título mais cobiçado, foi vencido pelo Palmeiras. O título mais difícil de ganhar talvez seja o do Campeonato Brasileiro, porque é semana a semana, é rodada a rodada, é muito longo, são muitos problemas, são muitos desfalques por causa de data FIFA que não é respeitada, etc, etc, etc. Se você perguntar para mim se o Atlético trocaria os 2 troféus que vai terminar a temporada na mão dele, que vão terminar a temporada na mão dele, pelo título da Libertadores, eu diria para você que não. Mas aí é um contexto muito particular do Atlético, que não ganhava o Campeonato Brasileiro há 50 anos e pode fechar, e vai fechar a temporada com os 2 troféus importantes do futebol brasileiro. Então eu diria que o time do ano no Brasil não é o time que ganhou o troféu mais cobiçado. Eu não acho que isso é uma incoerência. O time do ano no futebol brasileiro é o Atlético Mineiro. Paulo Calçade, imagina, ainda mais assim, conhecendo a emenda e tudo, e o Calçade, e essa questão que envolve a conversa baseada em perguntas assim, jamais pediria... Apreensivo para saber a resposta. Jamais pediria para o Calçade empatar ou então aumentar a vantagem, né, de quem está na frente, vencendo por 2-1. Boa noite, Paulo Calçade, tudo bem? Olá, Paulo, olá, companheiros. Deixando o óbvio de lado, que é o Atlético Mineiro é
o melhor time do Brasil em 2021. Tá. O Palmeiras é o melhor da América. Isso me parece um tanto óbvio. Mas o time mais legal de ver jogar é o Galo. É o Galo. É o time mais legal de ver jogar e talvez nas competições que a gente assiste seja aquele mais próximo de vencê-las, porque tem um futebol mais agradável, uma potência técnica. O Palmeiras precisa, este Palmeiras, né, que encerra 2021, eu não sei o Palmeiras de 2022, precisa de muita preparação estratégica nos pontos corridos, e isso a gente tem que observar, né? Se num campeonato de pontos corridos, se ele se apresenta, na verdade, como a melhor observação de uma equipe, essa é do Galo. Né? O Galo ganhou pontos corridos e vai ganhar uma competição de mata-mata. E ficou pelo caminho na Libertadores. Este Palmeiras, aí eu devolvo com uma pergunta. Este Palmeiras de hoje, o Galo de hoje e o Palmeiras de hoje. O Palmeiras de hoje consegue ganhar uma competição de pontos corridos, disputando contra Flamengo, Atlético Mineiro? Sei lá, o de 2022 talvez. O de hoje já é mais difícil. Então, sim, há diferenças entre os dois times. O time mais legal de ver é o Galo. O título mais importante foi do Palmeiras. Porém, pela coerência. Muito tempo atrás, antes mesmo deste Galo aparecer, deste Atlético Mineiro ser formado, eu dizia que o Atlético Mineiro precisava voltar a vencer um brasileiro. Porque tinha um sentido, um sentido muito grande, fenomenal, um impacto muito grande para a torcida. E a gente viu o impacto de um campeonato brasileiro para a torcida do Atlético. Um torcedor que em 2014 viu o time ser campeão na Libertadores, mas título brasileiro, quem tem 60 anos se lembra? Não se lembra, né? Quem que se lembra do título do Galo? Quem tem 70 anos? Então é quase que a estreia do Atlético Mineiro nesse tipo de campeonato. Então o peso dessa conquista, nesse momento, é maior do que a Libertadores. Para o Atlético. Por libertar o Atlético de algo que parecia ser uma amarra muito grande. Então, assim, esse ano é um ano diferente, é para a gente analisar bem o feito de Palmeiras e do Clube Atlético Mineiro. Eu acho que dá para a gente fazer uma associação, a gente que acompanha tão de perto o futebol internacional, com o que representou o título nacional da Premier League para o Liverpool, né? Que conseguiu algumas conquistas de Copas Nacionais e de Liga dos Campeões no meio do caminho, mas faltava o título inglês. E talvez naquele momento, quando o Liverpool vence depois de 30 anos, né? A prioridade era aquela. E ponto final. Eu acho. Paulo. Fala, André. Oi, André. Não, desculpa. Vários treinadores na elite da elite têm dado depoimentos a respeito dessa questão, ganhar o título europeu, ganhar a sua Liga Nacional. O Pep Guardiola fala, mas assim, repetidas vezes e há muito tempo, e falou essa semana que é mais difícil ganhar a Premier League do que ganhar a Champions League, e que ele também tem mais, digamos, orgulho dos títulos nacionais que ele venceu do que dos títulos continentais, por causa das dificuldades enfrentadas pelos treinadores e a coisa de ser semana a semana. Campeonatos mais longos que exigem mais e que, portanto, provam mais. Ao longo de um campeonato em pontos corridos, o fator sorte e o acaso interferem menos e, como disse o Calçade com uma ótima expressão, o fator observação da qualidade de um time fica mais evidente quando você o olha, o analisa ao longo de um torneio maior, em que as condições são iguais para todos, etc, etc, etc. Falando de Premier League, não existe venda de mando, times não perdem jogadores quando as seleções nacionais jogam, todas essas distâncias técnicas e de organização que preocupam tanto a gente e prejudicam tanto o futebol brasileiro, os treinadores e os jogadores. Mas o Zidane também é um técnico que deu declarações nesse sentido. Ganhou Champions em sequência dirigindo o Real Madrid e disse publicamente que os troféus que lhe dão mais orgulho são aqueles que ele conquistou no Campeonato Espanhol, as duas ligas espanholas que ele tem pelo Madrid.
Eu acho que a gente está discutindo uma resposta que, na verdade, não vai ser absoluta de jeito nenhum. Claro. A gente está jogando aqui ideias e o fã do esporte, ou pelo clube que torce, ou por questão empática, ou porque gosta de raciocinar o futebol, que é uma coisa emotiva, mas raciocinar o futebol, vai tomar o seu lado, vai escolher qual é a grande equipe da temporada. Porque não me foi perguntado qual era a melhor equipe. A melhor é o Atlético. Isso eu não discuto, o Abel falou. Para mim, isso é indiscutível. Só que a gente tem duas questões. Uma de cada lado, que para mim são preponderantes. Uma é o jejum atleticano, né? Como a gente já falou, 50 anos sem título, a maneira como a conquista acontece, a festa que a gente viu na arquibancada, as festas em vários jogos, até a trajetória, falam mais do que qualquer coisa que a gente possa dizer aqui. É um momento muito histórico. E do outro lado, a gente tem uma equipe que não era a melhor da competição e que repete o feito do Santos do Pelé e do São Paulo do Telê. Lógico que não tem o jogo do Santos do Pelé e o jogo de futebol do São Paulo do Telê, mas é um bicampeão da Libertadores. É um time que consegue 2 conquistas seguidas, o que no Brasil é raríssimo, né? Contrariando, repito, prognósticos. E não posso tratar isso como se fosse algo, olha, é algo comum, não é o comum, né? E a maneira como acontece, se você me perguntasse ano passado, a Libertadores do Palmeiras como foi, o título do Atlético desse ano, eu votaria no título do Atlético desse ano. Porque o Palmeiras ano passado soube aproveitar um grupo fácil, um mata-mata fácil, pegou o River, conseguiu um jogo épico com 3 jogadores da base e Núñez não, foi em Avejaneda, né? Foi. O jogo. Depois vem aqui, no limite se classifica e faz uma final monótona contra o Santos. Não estou diminuindo, estou aplaudindo, estou elogiando, fiz isso no Linha logo após o programa. Mas é óbvio que os títulos, as mesmas taças não são conquistadas com emoções exatamente iguais. O desse ano foi épico. Quebrar o tabu contra o São Paulo. Bem, São Paulo numa situação, mas quebrou o tabu. Quebrou o tabu. Né? O Palmeiras, quando perde para o São Paulo, que foi vice-campeão da Libertadores, Palmeiras do Luxemburgo, Palmeiras era melhor que o São Paulo. Né? Palmeiras bombardeia o São Paulo no Pacaembu e perde para o São Paulo com 2 gols do Euler na volta. Depois vai lá e tira o melhor time do futebol brasileiro. Todos nós concordamos. E na final ganha do Flamengo, depois de 2 anos ou 3 anos, em que essas 2 equipes, Palmeiras e Flamengo, protagonizaram tudo o que aconteceu de mais importante no futebol brasileiro. Então, eu tenho um olhar muito especial para esse Palmeiras quando a gente fala de resultados do tipo de jogo, aí eu fecho com todo mundo. Se eu for olhar a qualidade, é o Atlético. Se eu for olhar o feito, eu acho que os 2 são muito grandes, não tem a resposta exata, cada um vai ter a sua por esse motivo. A minha é o feito do Palmeiras, apesar do feito do Atlético ser também gigantesco e inexplicável com palavras. E quis o destino que o Palmeiras conseguisse os 2 títulos dentro do mesmo ano, né? Por linhas tortas, por conta da pandemia e tal, mas a última final, antes da atual, digamos assim, foi disputada já dentro do ano de 2021, né? Para deixar o feito ainda maior. Aliás, é bom deixar claro, né? A gente avaliou a temporada, analisou a temporada, porque claro que se a gente olha aí a chamadinha, qual é o grande time do Brasil em 2021, e contar 2 títulos de Libertadores para o Palmeiras em 2021 e uma Copa do Brasil em 2021, porque foi tudo conquistado no ano de 2021, acabou, né? Aí não haveria... exatamente. Aí não haveria... Mas nenhum dos times foi melhor que o Atlético foi esse ano. Leia o que ganhou ano passado, leia esse. Sim, esse. Não, mas aí, né, quer dizer, a gente fala de 2 Libertadores por todo o peso, eu acho que aí realmente não teria muita discussão. Mas nós estamos falando da temporada e para mim isso é muito claro. Como eu falei, eu acho até que esse título do Palmeiras, né, dependendo dos critérios que você usa, e você pode, evidentemente, usar o critério que você achar o mais correto para classificar o título entre os títulos da história do clube. Mas se você for avaliar e comparar esse título de Libertadores com os demais títulos de Libertadores, você pode dizer que esse é o maior título da história do Palmeiras, né? Você pode dizer isso, se você considera que por esse caminho que a gente acabou de citar aqui, São Paulo, Atlético, Flamengo em final única, significando tudo que significa hoje Flamengo e Palmeiras, tá? Você está falando de um título do mais alto escalão, do mais alto patamar, e aí está falando do caminho certamente mais difícil, embora de 99 o Palmeiras também tenha feito uma trajetória
complicada e com adversários difíceis, a final não foi uma final contra um time como o Flamengo. Então, nesse aspecto, esse título pode ser considerado até o maior do clube, da sua história. Então, é uma coisa muito grande realmente e a gente, né, óbvio que essas discussões que a gente tem aqui, elas têm um quê de lúdico, é uma brincadeira, a gente, né, não mexe... são conclusivas. Mas vão ser sempre inconclusivas porque tudo vai depender do critério que você usa e tem sempre muita subjetividade nessas discussões. O Birner foi muito bem nessa questão, né? Assim, nós estamos conversando sobre o tema. Você enaltecer um não significa diminuir o outro de forma nenhuma. Os feitos são para a história. E gostaria de estar na pele de qualquer um dos lados como torcedor. O que eu falei, ninguém trocaria esse ano, né? Perfeito. Se você vai falar para o atleticano, ele vai falar, não mexam no meu ano, meu 2021 é esse, eu não quero que mexam uma E ele tá vida. certo. E ele tá certo. E se você perguntar para o palmeirense, ele vai falar exatamente a mesma coisa, né? Foi eliminado cedo na Copa do Brasil, ou não foi longe no Brasileiro, ou não brigou até o fim pelo título brasileiro, mas por como foi o título da Libertadores, o peso também é muito grande. Então, certamente são as duas torcidas mais satisfeitas e mais felizes do Brasil nesse ano. Agora, virando o ano, Paulo Calçade, imaginando o que deve ser 2022, o Palmeiras com alguns reforços já até anunciados ou encaminhados, o Galo com essa base fantástica do título, sobrando na disputa do título brasileiro, sobrando na disputa da Copa do Brasil também. É possível imaginarmos um 2022 com um time ou esses dois times juntos e mais o Flamengo? O time a ser batido, por exemplo, quando vira 2019 para 2020, era claro que era o Flamengo no início de 2020 e o time a ser mirado pelos rivais. É possível olhar para um desses dois, um à frente do outro e falar, a gente tem de buscar derrotar aquele time ali, porque se não conseguir, eles vão papar tudo. Bom, se a gente pegar pelos resultados, o time a ser batido é o Galo. Por quê? Porque o Galo vai ganhar a Copa do Brasil, o Brasileiro e chegou na semifinal da Libertadores. Invicto. E não perdeu, ficou por um empate na questão do regulamento. Então, nós estamos falando de um time que fez muita coisa, muito. E esse regulamento foi para o espaço. Então, o que acontece? A gente tem uma equipe enorme. Esse, para mim, é o time a ser batido pela trajetória nas competições que nós assistimos. A competição que ele ganhou, as duas, vai ganhar agora, quarta-feira, e tem também a que ele ficou pelo caminho, mas chegou muito longe e poderia ter passado, né? E eu já estou vendo assim, um esforço de quebrar algumas ideias, alguns paradigmas. Não, o Galo é a prova de que um clube brasileiro suporta 80 jogos no ano e ganha tudo. Gente, a gente está falando de exceção, não estamos falando da regra. A regra é uma raridade até na Europa e aqui então é um campo minado. Não é por aí que a gente deve seguir. O Galo é o time assim, para mim é ser batido. O Flamengo vai se reestruturar, tem uma reestruturação forte pela frente, novo treinador, algumas contratações, saídas, renovações. Então, olho nele. Agora, o Palmeiras é que eu estou na dúvida para saber o que vai ser o Palmeiras. Pelo seguinte, o Abel sempre fala do elenco, da capacidade técnica do Palmeiras de reagir, de acompanhar os adversários, mas com o aval da tia Leila e o dinheiro, qual é o Palmeiras ideal que ele quer? Porque uma coisa é você fala assim, eu vou trazer o Hulk, né? Aí não é assim tão difícil encaixar o Hulk, né? Embora, assim, no começo, teve ali no início, o Campeonato Mineiro, uma certa desavença com o Cuca, embalou. Né? Depois de 5, 6 jogos, já queriam um Atlético Mineiro dominante. Agora, qual é o ideal de Palmeiras se o Abel tiver os seus desejos realizados? Ô Abel, o que você quer aí, meu filho? O que você quer? Tá bom, fala os nomes, eu vou atrás. Que tipo de jogador ele quer? Porque os que estão chegando, os nomes, são jogadores da prospecção. Não são os nomes fáceis que você vem e fala, aqui tem que jogar pelo tamanho do jogador. São nomes de desenvolvimento do Palmeiras. Aí não dá para reclamar no final do ano, falar que não tem um elenco. A menos que diga, olha, esse aqui era o jogador dentro do orçamento que foi disponibilizado pela diretoria. Perfeito.
Ou, não, esse aqui é o jogador que o treinador pediu. Se fosse outro, a gente contratava outro. Opa, aí temos um outro tipo de debate para fazer. Porque é muito fácil dizer, olha, eu não consigo acompanhar meus rivais, e na hora que você pode escolher, você também não acompanha seus rivais nas escolhas. Ou as escolhas têm limitação, as limitações são realmente de grana, ou a limitação ela está na sua escolha, aquele jogador que você escolhe. E é isso que eu quero ver no Palmeiras o ano que vem. Porque no Atlético e no Flamengo isso está muito claro. O Atlético e o Flamengo vão numa prateleira, nesse supermercado da bola, que as coisas estão ali piscando, visíveis, né? Ele vai lá e busca os melhores. E o Palmeiras vai para um outro tipo de projeto. Então vamos ver 2022 qual é a ideia. Hoje o Palmeiras, por exemplo, mesmo com os reforços, tem um elenco inferior ao do Flamengo. Se o Flamengo acerta um bom trabalho técnico de estratégia e planejamento da temporada, taticamente fica forte, o Palmeiras continua atrás do Flamengo. A gente falou muito na final, a diferença foi física e tática, não foi uma diferença técnica. Agora, eu desconfio que o Palmeiras vai investir talvez em grandes nomes. Então, é o que se diz lá dentro, já tem muito mais informação que eu. Eu tenho um pouquinho, já conversei com uma pessoa de dentro que conhece o Palmeiras. A ideia é que o Abel sabe e o Palmeiras sabe que o elenco é inferior, ele falou numa entrevista, aos elencos de Flamengo e Atlético. E ele quer, no mínimo, ter um time para competir de igual para igual com esse. Se vai, não tenho como dizer agora. Pois é, porque eu acho que assim, se a gente faz a comparação entre os elencos, eu acho que você olha para o elenco do Atlético e não vê muita necessidade de contratação, não vê quase nenhuma necessidade de contratação. Mas vai contratar. Mas vai contratar porque isso acaba virando também, de certa maneira, o mercado... O mundo Florentino Pérez do Brasil. O mercado, ele é um momento de êxtase para o torcedor também. Cada vez mais, o período do mercado é quase tão importante quanto um campeonato, né? Então, comemora-se contratação e tal. Mas o Atlético tem um elenco suficiente para jogar em alto nível a temporada no futebol brasileiro. Vai contratar uma outra questão, né? Achar alternativas pontuais para um outro, pode ser, mas não é estritamente necessário. Eu acho que no Flamengo, a gente falou muito sobre isso, o Flamengo esteve longe do seu potencial máximo durante toda a temporada praticamente. Então o Flamengo tem elenco para jogar muito mais do que jogou, para fazer um campeonato muito melhor, e talvez hoje a aflição do torcedor do Flamengo ela esteja muito mais voltada a quem vai ser o treinador, quem vai comandar esses caras, do que exatamente sobre que jogador vai ser contratado ou não. Tudo bem, aí também tem a questão de alguns jogadores podem sair em breve, tem contrato acabando, idade avançada, então você começar a pensar já numa reposição, mesmo que não seja para 2022, para 2023, o Flamengo talvez precise pensar nisso, mas acho que hoje a grande questão para o Flamengo é o técnico. E sobre o Palmeiras, é fato que o Birner falou. Essa ideia no Palmeiras, ela vem já de algum tempo, e a ideia qual que é? Para ser bem direto e objetivo. A ideia é a seguinte, a Leila não vai colocar grana no time nesse último ano de gestão do Gagliotti. Ela não vai fazer as grandes contratações agora, porque de alguma maneira ela pode segurar para fazer essas grandes contratações na presidência. Na presidência. Então ela assume e aí anuncia grandes nomes e tudo mais. Mas como disse o Calçade, o que a gente está vendo nesse início de mercado do Palmeiras é uma ideia diferente. E eu acho uma ideia muito interessante. Eu acho legal para o Palmeiras que seja assim, essa coisa da prospecção, de um departamento de análise que parece funcionar bem, porque basta a gente olhar para alguns nomes não tão badalados que o Palmeiras trouxe, para citar como exemplo os dois laterais esquerdos recentes uruguaios que acabaram se dando muito bem e vem fazendo boas... Então assim, o Palmeiras não indica nesses primeiros movimentos a contratação de nomes grandiosos, gigantes, né? O que fala-se do Corinthians contratar o Cavani, que poderia muito bem ser um objetivo do Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras tem essa grande carência do centroavante, tem. Não adianta falar que o Daverson fez o gol do título, todos os méritos para ele no gol, a importância, ele está na história do clube, mas essa carência o Palmeiras tem, até pelo que o Luiz Adriano não apresentou. Então, assim, a informação que eu tenho também vai na linha do que o Birner falou, de que ela ia colocar dinheiro mesmo, né, na hora que assumisse a presidência. Porém, os primeiros movimentos de contratação vão num sentido contrário, embora interessante.